to fight tonight. Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do podcast Prazer Tenho 40 Mais. Eu sou Camila Dutra e junto com Rebeca Oliveira e Ana Dias, a gente apresenta esse podcast que fala dos desafios da Mulher 40 Mais. E hoje a gente vai falar de um desafio que não é diretamente dessa Mulher 40 Mais, mas que ela passa no relacionamento com filhos, crianças e adolescentes, que é a educação sexual. E aí a gente vai falar disso, né? Criança tem sexualidade, né? O que é educação sexual? Por que hoje isso é tão demonizado? Por que hoje na mídia, né, isso gera conflitos, inclusive políticos, né? E a gente vai desmistificar hoje o que seria educação sexual de crianças e adolescentes e como que a educação sexual impacta em todo o desenvolvimento sexual das pessoas de uma maneira geral. Meninas, me conta aí. Então, Rebeca, Ana, o que é educação sexual? Educação sexual, eu acho desafiador as pessoas entenderem, porque ela vai naquele lugar do terapeuta sexual, né? Todo mundo sempre entende que é só ensinar como você vai fazer sexo. E não é só isso, né? É um processo de ensino sobre sexualidade. Isso envolve milhares de coisas. Prevenção de gravidez, prevenção de abuso, tolerância, respeito. E isso fala sobre muitas coisas. E isso é muito importante, porque quando a gente fala sobre isso, a gente pensa que não é só para criança. Vai para crianças, adolescentes, adultos, idosos. Então, ela abrange toda uma população e é muito importante. Né? A sexualidade está presente em todos nós, né? E aí, Rebeca, criança tem sexualidade? As pessoas, às vezes, né? Outro dia eu estava com uma paciente minha e ela veio me contar, acho que eu já contei essa história aqui outra vez, que tinha essas caixinhas de som JBL sei. E o menino dela tinha, sei lá, menos de 2 anos. E aí ele pegou aquilo vibra, né? E ele colocou ali e ficava brincando com aquilo e ela ficou horrorizada com aquilo. Gente, é só gostoso, isso significa que o corpinho dele tá funcionando, que tá tudo certo. E ela, o que eu faço? Você não faz nada com isso. Ele tá descobrindo, né, que ali tem um prazer, né, que começa no desfraude. O ponto inicial, né, a educação sexual ela é muito mais do que essa questão, a sexualidade faz parte disso, mas é você desenvolver desde pequenininho a autoestima, o autoconhecimento, né, o respeito pelo corpo dela mesmo, a questão do consentimento. E a sexualidade, obviamente, faz parte disso, que na verdade a sexualidade é tudo, né? É como você se reconhece, como você se veste, como você... Então a criança, ela tem sexualidade desde o momento que você pega o beta-HCG. Você faz um exame, tá grávida? O mais comum é que aquela pessoa, aquela mãe, ela automaticamente já faça uma divisão, assim, se for menino, ela cria uma série de perspectivas para aquele menino. Se for menina, ela já, desde o nome, do que vai usar, do que ela vai comprar, se vai comprar azul, se vai comprar rosa, ali você já tá, né? As pessoas já vão determinando algo. Né? Só esquecem de combinar com a criança isso. Com a vida, inclusive, né? De manhã eu tava na manicure e aí ela veio falar assim, não, eu vim no trem com meu neto outro dia e aí eu vi 2 rapazes se beijando e ele falou assim, vovó, olha ali, aqueles 2 rapazes se beijando. E aí eu falei, e ela ficou assim, eu fiquei em pânico, eu não sabia o que fazer. Eu falei, mas o que você falou pra ele? Ele falou, ela inventou uma história assim estranha, que na verdade aquela pessoa tinha um problema hormonal e aquela barba cresceu, mas na verdade era uma mulher. Ela contou uma história totalmente esdrúxula, assim. E aí eu falei pra ela, mas por que você não falou pra ele? Por quê? Tem 2 motivos. Quando ele percebe o seu constrangimento, ele automaticamente entende que não é o tipo de pergunta que ele pode fazer pra você. Isso tem 2 impactos. Você perde a oportunidade de fazer a educação sexual baseada nos valores que você acredita. E do outro lado, ele vai buscar essa informação no outro lugar. Daqui a pouco ele vai estar dando um Google pra entender o que é aquilo. A criança pequena, ela não consegue, ela não tem uma capacidade de abstração grande, ela não entende nada. Se você começa a usar muita figura de linguagem, uma história absurda, aquilo... Né? E, na verdade, gente, falar de sexo, de sexualidade, nem falando de sexo, de sexualidade, que o sexo só faz parte disso, já é difícil. Falar com um adulto. Falar com um filho, com criança, é tipo iminência de morte. Sim. Né? Então, mas, na verdade, esse desconforto vem porque existe um desconforto dentro de nós. Exatamente. Porque isso não está dentro da criança. Mas é porque também é isso, né? Eu fico falando assim, o que é educação sexual de uma criança? Então, e quando começa, né? Quando eu devo falar, aí o pessoal acha assim,
Quando ele virar adolescente. Não, mas quando Sim. ele virar adolescente, ele já vai te ensinando. Há muito tempo, amor. Né? Há muito Já dando tempo, nó em né? pingo d'água. A gente sempre fala que a educação sexual começa quando a criança nasce. O Exatamente. que é educação sexual? Então, assim, é consentimento, é respeito pelo corpo do outro, Tolerância, tolerância. Não, e hoje a gente sabe que a educação sexual, assim, é o instrumento mais valioso que a gente tem, inclusive contra o abuso, Exatamente. contra a violência. Então, a Exatamente. educação sexual começa na infância com você ensinando aquela criança pequena o nome das partes do corpo, Exatamente. que aqui que o pênis, a vulva, ele pode até chamar de outro nome, mas é importante que você fale também qual é o nome, né, correto, para que ele entenda que ali, aquela parte do corpo, ela existe, que tudo bem ela ser tocada, ela ser olhada, né, porque senão a criança, é igual aquela música da Xuxa, cabeça, ombro, Ombro, joelho, é. pula ali aquela É. parte. E outra coisa é que ela tem que saber que aquilo existe e ser explicado a ela que aquilo é um órgão Uma parte íntimo, íntima. uma parte íntima, que não é para ninguém tocar, não são as pessoas de confiança. É assim que você vai ensinando aquela criança a reconhecer o corpo dela, se apropriar daquilo, mas ao mesmo tempo entender que não é para outra pessoa tocar, né? Que ela sabe quem vai ajudá-la na higiene, quem não vai. Então, quando a gente fala de educação sexual na infância, é que você vai ensinar sobre sexo para criança. Não. Né, ensinar o nome das partes do corpo, ensinar o que é íntimo ou não. E Né? isso começa, essa curiosidade começa no desfraude, né? Quando eles tiram a fralda, começa a ver. Entre né? amigos, né? Quando amigos estão trocando de Até roupa, quando você né? tá trocando a fralda da criança, É. você falar, né? Sim. Limpar, botar a mão ali. Quando a mãe tá trocando e já mexe ali, né, já com medo, como se for, a criança cresce achando que aquilo é uma parte do corpo intocável. Eu tava conversando com a Ana antes de começar e que eu acho assim que o conceito mais importante que a gente ensina para criança na educação sexual é a questão do consentimento. Então, Sim, e como é que você ensina consentimento para uma criança de 2, 3 anos? Sabe quando ele tá abraçando um amiguinho assim, que dá aquele abraço apertado e que a outra criança tá incomodada? E aí você vai ensinar para ela assim: "Você tá vendo a cara dele? Ele tá gostando desse carinho? Eu sei que você tá querendo abraçar, que é um carinho, mas ele não tá gostando. Não, Então, e a se gente ele não fala tá gostando, não é bom." E a gente fala assim pra criança: olha, o seu corpinho é seu corpinho. Isso. Tá? Aí chega na casa da avó, Isso. vai lá. Aí a criança Dá não um quer, beijo, vai dar beijo. beijo. Não quer, vai dar. Não, você não quer dar, dá um tchau. Dá É um ali que você tchau. vai ensinando ele Sim. que o não é Que o não é E não. ele vai ele não precisa ser mal educado. Isso, ele vai ficar triste ou aborrecido. É importante você não falar que o seu avô, que fulano vai ficar triste, aborrecido, se você não deixar ele tocar. Eu acho E importante nem deixar isso. as pessoas fazerem esse tipo de Exatamente. chantagem Eu com as acho, eu crianças, sempre né? levo isso pro meu filho, né? Se você estiver desconfortável com alguma situação, fale comigo, converse comigo, porque eu já vi cenas assim de pessoas em casa de família, né? E aí chegava um menino, vem cá, deixa eu dar um cheiro, e apertava a genitália daquela criança. Você via que a criança estava desconfortável, mas aquela família brinca daquela maneira, age daquela maneira, mesmo a criança estando desconfortável. E é importante a criança entender que aquele desconforto dela é legítimo. Aconteceu com o meu filho, ele devia ter uns 7, 8 anos. Sabe quando aquelas casas de festa que tinha antigamente, né? Na hora de ir embora, aquelas crianças com o pé preto e tal, aí vamos botar o tênis pra ir embora, acabou a festa. E aí ele tava sentado assim com uma perna pra cima, e aí eu faz essa dobra aqui na bermuda, né? Pra cima. Aham. E aí um amigo da minha família, um amigo meu, chegou pra ele, segurou ali e fez assim: que é essa aqui? Que brincadeira é essa aqui? Na hora, eu fiquei dura, eu falei assim pro meu filho: fulano, diz pra ele que não pode botar a mão na frente de todo mundo. Aí gerou aquele climão, assim, sabe? Até uma contorta de Ainda climão. mais maluca, né? É, Ainda bem mais maluca. mais Mas na hora me subiu um sangue. E eu falei: fala pra ele que ninguém bota a mão aí, não sei o quê. Aí ficou um climão, tinham vários amigos em volta e tal. Aí ele foi embora, que eu tava no final da festa. Depois ele me ligou, muito constrangido. Ele falou: Camila, queria te pedir desculpa, mas é porque na minha família eu brinco assim com os meus filhos. Exatamente. A gente brinca assim com os nossos filhos e tal. E você me perdoa. Aí eu falei assim: mas você também me perdoa, porque a gente sabe que a maior parte dos abusos sexuais acontecem com pessoas conhecidas da Exatamente. família. Né? Então, naquela hora o meu filho estava constrangido, até porque meu filho é mais tímido, ele era pequeno ainda. E na mesma hora, a imagem que me veio foi essa, né? Então, Não, e isso volta à história que você contou inicialmente do menino que botou a caixa de som. aham. A gente, né, o pênis, a vulva tem ali uma área sensível, e óbvio, você bota uma coisa tremenda, igual. Uma vez uma criança perguntou, a minha família me perguntou, começou a dar alguma coisa de educação sexual no colégio, aí chegou em casa e me perguntou: o que é masturbação? Uhum. Comecei a explicar, quando eu comecei a falar, ela falou assim: já sei, aquilo que eu faço com o chuveirinho, né? Ok, só que assim, a gente na hora, como essa mãe, essa avó, ficou em pânico com a história da caixa de som, mas na verdade a criança que tá ali
ou se tocando, ou que descobre ali aquela área mais sensível, ela não tem nenhum pensamento erótico. Exatamente. Ela não erotiza aquilo, é só uma sensação gostosinha no corpo. Ela sente uma coisa boa e tudo bem. E o corpo dela tá funcionando, tá tudo certo, né? E aí, dependendo da idade, você vai ensinando, né? Quando é muito pequenininho, se você vê que aquilo tá demais, distrai, chama pra fazer outra coisa. Agora, quando é maior assim, você pode dizer, olha, tudo bem, uma parte do seu corpo que só você pode tocar, é gostoso mesmo, dá uma sensação boa. Mas olha, isso é uma parte íntima, você não faz na frente de todo mundo, né? Você faz no seu quarto. Mas também tem Mas você não recrimina o que tá fazendo. Não tem você o... só ensina Tira a mão daí, ele menina, que tira a mão, aquilo né? é um momento de privacidade, né? E tudo bem. Você sabe o que é interessante, Camila? Eu tinha um hábito, né? Meu filho, quando ele, antes de dormir, ele deitava e eu ficava batendo para ele dormir, porque ele conciliava o sono no bumbumzinho. E agora ele, criança, um galalau de 11 anos, né? E aí, outro dia, dificuldade de dormir, eu exausta, falando, dormir, né? Aí ele virou, agora eu tô muito maior, eu prefiro que você não bata no meu bumbum. Eu acho interessante. Aí eu falei, olha, me desculpa, eu nunca percebi que isso estava te causando um desconforto. Obrigado por ter me dito, eu não vou fazer mais. E eu acho que é assim que entende, né, limites, né? E é isso, educação sexual na infância e na adolescência quando a criança vier te perguntar alguma coisa, você tratar aquilo com naturalidade. Porque uma coisa que a gente vê muito por aí é prevenção de abuso sexual. Né, que na verdade, quando a gente fala o desafio da parentalidade em questões de sexualidade tem a ver com como é que eu faço quando alguém pergunta, como é que eu oriento meu filho adolescente, mas tem a ver também com como é que eu falo de coisas e como é que eu previno abuso. E aí, eu acho que essa coisa do abuso é muito importante, porque a gente tem que ensinar isso que você estava falando, que ele tem que confiar no próprio desconforto. Porque muitos educadores sexuais falam assim, tira a mão da... você tem que dizer não, você tem que dizer que é parte íntima, você não pode dizer que não pode tocar ali e tal, isso que a gente fala. Só que quando você lida com pessoas que foram abusadas, e às vezes uma mulher que foi abusada, muitas vezes ela paralisa. E aí, quando é uma criança, e a criança... Normalmente, a maior parte dos abusadores estão dentro de casa, são pessoas conhecidas, e ela paralisa, depois isso causa um trauma muito maior, porque ela acha que ela deveria ter dito não. E mais que isso, né, Camila? Porque muitas vezes a gente quer essa coisa, você falou, né? Ensina que não pode tocar. Aí você vai lá e fala isso pra criança, olha, ninguém pode tocar aí na sua parte íntima, não vai te machucar, não sei o quê. Aí, de repente, aparece uma pessoa que não é estranha, né? Que você fica imaginando que vai vir o cara do saco preto. Não né? É uma pessoa mais estranha que faz carinho. Exatamente. Carinho que ele acha bom. Ele fala, não, então isso aqui não é o que a minha mãe me falou, porque isso aqui tá legal. E aí a criança vai... Até que em algum momento aquilo gera um desconforto. Mas aí, qual é o jogo do abusador? É dizer, mas você vinha me procurar. Você gostava de ficar aqui comigo. Aí a criança se sente cúmplice daquilo e isso faz com que ela não fale o que tá acontecendo. Porque ela fica culpada. Você já assistiu um filme chamado Fragmentado? Não. Esse filme é super interessante porque vai mostrando, a garota já tá uma adulta jovem, né, no final da adolescência, e ela é sequestrada por um cara que tem múltiplas personalidades. E ela vai... uma das personalidades desse cara era super gente boa e tinha uma outra que era um abusador. E isso, ela já sabia, ela vai mostrando para as outras garotas que tinham sido sequestradas com ela, como elas deveriam agir diante de um abuso. E vai mostrando o passado dessa menina, porque ela era abusada pelo tio, né? Por muito período ela viajava, o tio e o pai dela, e o tio abusava dela. E ele falava, você vai ficar assim, você não vai deixar eu te tocar, porque seu pai vai ficar triste. Seu pai vai ficar chateado se você que é a manipulação. Que é a manipulação, mas né? o que eu estou querendo dizer com isso tudo é que a responsabilidade de proteção da criança e adolescente é do adulto. Sim, e vou mais além. Você disse aí uma frase no começo assim, que quando a criança vem perguntar, gente, isso que a gente aprende, eu nem sei, isso é muito difundido, né? Se a criança vier te perguntar, você tem que estar disponível para falar, e é o que eu mais ouço. Não, assim, se meu filho vier perguntar, eu tô aqui para ele. Gente, vamos lá. A criança não tem a obrigação de perguntar. Não. A gente tem a obrigação de abordar. Exatamente. Porque a criança, ainda mais hoje em dia, que ela tem acesso, o amiguinho fala, olha, aquele silêncio. Esse esperar perguntar não é isso. Até porque ele hoje sabe. Talvez eu perguntasse porque eu não tinha recurso. Ia procurar onde? Sobre masturbação na Barça? Era o recurso que eu tinha na minha época, hoje não é. Então, aquele silêncio do educador, do pai, do cuidador, da mãe, traduz para aquela criança, para aquele adolescente, que esse assunto não é para ser abordado em casa. Então, o que você está dizendo é que quando a gente não inicia o processo, a gente está negligenciando a educação sexual do nosso filho. Quando a gente espera... Um adulto falou para mim, mas eu acho que isso, a escola tem um papel importante.
Gente, vamos lá também. Trazemos verdades. Primeiro, que é obrigação do adulto abordar. Sim. Segundo, a gente tem que fazer uma educação sexual intencional, em que a gente queira de fato fazer aquilo, né? E saber o que tá falando. A gente nem sempre vai saber tudo, mas o mais importante é o vínculo, é aquela relação que você vai destrinchando ali com aquela criança e você vai dizer o que sabe, como é, para que ela confie em você para perguntar. Né? Então, e assim, mas eu tenho dificuldade de falar. Sinto muito. A gente, quando é pai, quando é mãe ou cuidador, esse Tem que papel de aprender. educação sexual, ele não tem como fugir disso. E você precisa aproveitar. E aí Não tem como abrir mão disso. Aproveitar o momento. aproveitar as oportunidades Exatamente. para ensinar conceitos. E sem necessariamente falar de sexo. Então, por exemplo, dois irmãos, olha lá, a gente combinou que ia brincar de não sei o quê. Aí na hora H, uma das crianças fala, não quero mais brincar. Aí o outro fica, mas você disse que ia brincar, você disse que ia brincar, e não sei o quê. E aí, o que o adulto... É uma oportunidade de você falar de consentimento. Sim. Ela não quer mais brincar. Ela disse que queria no início, mas ela mudou de ideia. Ela não quer mais brincar. Pronto. Quando você ensina isso, aí corta para daqui a... Quando ele virar adolescente, que ele vai sair com a namoradinha que tinha combinado de fazer um negócio com ele. E aí, na hora H, a menina diz que não quer. Porque o consentimento, ele é mutável. Você pode estar pelada em cima de um lugar e dizer, não quero mais. Mas o que eu tô querendo dizer é que educação sexual de Você criança, ensina você ensina desde pequena. Mas sabe o que é interessante, Beca? Eu acho Não que precisa falar de sexo para ensinar a sexualidade. todo mundo O que... sexo, ela vai aplicar isso no sexo naturalmente. Na vida, vai É. o consentimento na Todo vida. mundo que assiste a gente, né? Tipo, Camila, psicóloga, terapeuta sexual, você, ginecologista e sexóloga como eu, fica imaginando que deve ser tudo muito simples na nossa vida, né? A nossa vida conjugal é muito simples, a nossa vida com nossos filhos é muito simples. E eu tinha essa sensação sobre mim, pelo menos, né? Eu ficava imaginando, uma hora vai ter alguma coisa ali que eu vou ter que falar sobre sexo e eu vou me sair super bem. Eu tinha meio essa ideia, né? Vai ser incrível. E aí eu tava assistindo, tava contando pra Camila, eu tava assistindo um filme com meu filho e aparece o cara, eles estão namorando, né? São namorados, aí daqui a pouco o cara beija a mulher, aparece eles num casamento, de repente a mulher com uma barrigona de grávida. Vira meu filho pra mim e fala assim, como é que um bebê parou ali dentro? Aí. Vamos mas lá, sexóloga Ana Flávia, como você sabe eu fui deprimente, mas eu assumo que eu fui deprimente. É bom a gente saber que a gente erra pra gente poder aprender, né? Eu fui muito... surpresa, né? Você não sabe como aquilo vai acontecer, Isso, né? e porque eu também fiquei pensando mil coisas. Eu falei assim, cara, olha como eu fui infantil. Primeiro, eu não queria dizer pro meu filho que eles se beijaram e a mulher engravidou. Segundo, eu não queria dizer que só porque eles casaram, a mulher engravidou. Segundo, eu não queria dizer que só homem e mulher, e a mulher pode engravidar. E aí meu cérebro começou a trabalhar de uma maneira. E aí ele ficava, você não vai me falar? Você não vai me falar? Você não vai me falar? Eu falei, estou pensando. Eu, tipo, você tá pensando. Só pensando. A criança, a criança tem um conceito que se confunde aí, que é esses medos todos que a gente tem, óbvio, que aí a gente começa, quanto mais informação você tem, mais, como diz, já vai dando uma bugada, né? Mais fácil, eu vou falar de mais, falar de menos. E aí, assim, a criança, ela é muito nova para fazer sexo, óbvio. Né? Mas ela não é muito nova para saber o que é muitas vezes na idade, né? Até porque é melhor você dizer de uma forma adequada para aquela idade do que você inventar a sementinha. Até porque ela vai dar um Google. Hoje em dia ela vai dar um Google. Tudo quanto é E outra lugar. coisa, é porque isso tudo vem do conceito que a gente tem dentro de nós, né? Quando a gente tem dificuldade de explicar para a criança o que é uma relação sexual, quando você explica, porque dizer que é uma coisa feita entre adultos, que você tem que ter uma maturidade para isso. Eu sempre dou um exemplo. No consultório, quando eu atendo meninas de 12, 13 anos, que ainda não... Às vezes tem umas que têm mais demanda, perguntam mais. Mas quando eu começo a falar de consentimento, eu sempre dou um exemplo. Eu falo, sabe quando você era muito pequenininha, que aquela amiga fala pra você assim, ou você fica comigo o recreio todo, ou eu não sou mais sua amiga. Quando você tinha 5 anos, você ficava no recreio com ela, você tinha medo de ficar sozinha no mundo. Porque você achava que ela faria isso com você. Hoje, com 12 anos, você vai falar isso pra você... Você vai dizer, cara, tá maluca, né, meu amor? Você vai falar comigo, pirou, e ela não vai. Você tem maturidade para entender que isso não vai acontecer. E aí eu aproveito para dizer que é por isso que antes dos 14 anos, legalmente não se reconhece consentimento, que talvez a gente decida coisas porque a gente está com medo de perder a pessoa, ou daquela pessoa. Então você vai construindo esse conhecimento, dando exemplos que ela entenda, e isso vem na questão do sexo também, né? Hoje a gente tem muitos recursos, muitos livros também que podem ajudar, né? A família está enrolada para falar, compra um livro adequado, lê. Mas a questão do consentimento e do respeito, eu acho que é a base da educação sexual de criança e adolescente. Para ele, para ela ou para ele, que o consentimento ele é bilateral. Para que aconteça uma coisa entre as pessoas, todos têm que estar de acordo. Tem que estar gostoso para todo mundo. O consentimento, ele é específico.
Não é porque você consente dar um beijo na boca que você vai consentir a pessoa botar a mão em outra parte do seu corpo. Sim. Né? Porque a gente vê, às vezes, as adolescentes, eu que atendo mulher, né, menina, aquilo vai num looping, às vezes muito além do que ela gostaria, mas ela às vezes se sente assim, mas aí eu já tinha deixado ele botar a mão no meu peito um dia, aí não ia deixar botar. E, não ia. Não ia, sim. É mutável. Porque não foi legitimado isso Sim. para ela desde o começo. Eu falo para ela, o sol é você, vai girar em torno de você. Elas até brincam, você é essa história do sol, mas porque e a gente vai construindo isso. E que é possível mudar de decisão, né? E aí a gente ensina isso para meninos e meninas. Sim, ensina desde o dia que ela chega na casa da vovó, e a vovó, fiz o bolo de chocolate, isso aqui você não tá com vontade de comer bolo de chocolate. Você gosta até de bolo de chocolate, mas não quer bolo de chocolate naquela hora. Mas a vovó vai ficar triste se você não comer. A vovó fez pra você, a vovó fez com tanto carinho, e você come bolo de chocolate sem querer comer bolo de chocolate. E você ensina isso pra criança, e isso é consentimento. Sim. Então, quando a gente não respeita isso, eu preciso falar de sexo pra ensinar consentimento? Não, exatamente né? não. Tem muita coisa antes, até você discutir, né, como a pessoa se reconhece, a questão do papel dos gêneros na sociedade. Mas eu acho que esse é o medo das pessoas, né? Quando você fala sobre educação sexual na escola, as pessoas acham que vai falar sobre sexo. Vai ensinar sobre sexo. Não é isso. E não é isso, né? É ensinar respeito. Exatamente. E esse respeito vem de você começar a ensinar a criança o papel que você tem como homem, como mulher na sociedade. Sim. É a gente evitar definir comportamentos pelo gênero, pelo sexo. Isso. Porque isso começa desde pequenininho, né? Sim. Quando você ensina, você só usa azul porque você é forte. A menina usa rosa porque ela é delicada. Essa menina, muito provavelmente, vai ser uma mulher que ela não vai ter voz. Dizer o que ela não quer porque ela se sente numa situação mais passiva. Né? Então a gente tem que educar os meninos. E isso é legal, porque quando você fala sobre educação sexual, as pessoas acham que é só para educar adolescente e criança, mas quando você vai falar papel de gênero, olha como é importante a gente educar adultos para, às vezes, um homem, um casal, né? O homem que é casado lá, ele entender que se a esposa dele não está a fim de fazer sexo naquele dia, não quer fazer sexo, ele entender que aquilo não é uma obrigação dela. Né? Que então, ela pode consentir, consentimento no casamento, né? Começa na infância e aí a gente vai isso na sociedade, né? Do papel dos gêneros é tão forte. O meu filho, eu tenho uma filha e um filho. Eu também. Eu tive uma filha primeiro. Eu também. E um filho depois. Eu também. E aí, quando ele nasceu, lógico que a maioria dos homens das famílias, eu acho que posso refletir isso a muitas famílias, é aquela, o menino, porque agora vai jogar bola, porque não sei o quê. Então, eu desde cedo tinha uma preocupação de fazer com que ele entendesse que as meninas tinham o mesmo papel que ele. Então, assim, eu comprava chupeta, eu fui totalmente recriminada na vida inteira pela minha família, eu botava chupeta rosa, ele tinha chupeta rosa, lilás, blusa rosa, até a idade, e assim foi. E ele, tranquilo, pequenininho, usava aquele chupetão, assim, parecia uma borboleta, ia com camisa rosa para a escola, para a creche, tudo perfeito. Aí um dia, ele pegou a gente veio de uma festinha, sabe aquele saco de um doce desse tipo um M&M genérico? Uhum. E aí ele tinha 2 anos e meio. Ele abriu, botou na mesa, separou todos os rosas e não comeu, começou a comer os outros. Aí eu falei, João, por que você não está comendo os rosas? Ele me olhou e falou, eu não quero rosa. Falei, mas o rosa é tão bonito, meu filho, por que você não quer? É tão gostoso quanto? Aí ele olhou para mim de novo e falou, mamãe, eu gosto do rosa, mas eu sou menino e eu não gosto de comer o rosa. Ele aprendeu isso, sei lá, na creche. Não foi com você. Forte, né? E óbvio que ali a gente, peraí, não, mas é um chocolate, mas isso é muito forte, então cabe a nós desconstruir isso. Para que a gente gere meninos melhores, que respeitem as mulheres, que entendam que eles têm papéis semelhantes, né? Que a gente eduque os dois com o mesmo sentido da naturalização do... A gente quer que as pessoas tenham uma vida sexual saudável. E não acontece isso, né? Você vê muito menino... Eu ia na casa das minhas amigas, e essas amigas que tinham irmãos, no quarto dos irmãos dela tinham cama de casal, mas no quarto delas, elas ficavam com aquela cama eterna de... As meninas não são autorizadas a ter nenhum tipo de contato íntimo validado. Exatamente. E depois a gente vai parar nos nossos consultórios, mas eu quero falar disso daqui a pouco. Agora eu queria falar disso que você está falando, né, que tem a ver com o que você está falando, que é essa questão da gente ensinar a sexualidade positiva, porque tem essa, tira a mão daí, menino, não pode, é proibido. E aí, quando chega no nosso consultório adulto, a gente percebe que isso começou lá atrás, né? Então, falar de uma maneira leve, que é uma coisa que faz parte da vida, que é natural, né? Então, ensinar conceitos de sexualidade positiva também a gente começa desde cedo, porque quando tem essa proibição, esse silêncio que você falou, né, que ficam nas casas, é que eu não posso falar com a minha mãe porque eu sei que ela vai ficar constrangida. Sim. Quando você
você age assim, ou você não é intencional na educação sexual, a gente deixa nossos filhos à mercê da internet, Exatamente. da pornografia. É uma negligência. Exatamente. E o pior, você sai da rede de apoio dessa pessoa. Eu atendo um rapaz que ele veio pra mim com várias questões de sexualidade, tem uma sexualidade mais fluida, e ele me contou que o primeiro contato dele sexual, ele tinha uma pessoa que ele falava na internet, ele achava que era um menino da idade dele. Ele tinha 16 anos. Falou um tempo e tal. E aí, no dia, encontraram e era um homem com o dobro da idade dele. E aí, ele abriu a porta do condomínio para esse homem. E o cara tocou o corpo dele, só não chegou a penetrar e tal, porque ele disse que não queria e o cara foi embora. E aí, desde esse início, eu falei pra ele que isso tinha sido um abuso sexual. Tinha um cara que tava ali, ele foi negligenciado, ele ficou livre na internet, conversando com uma pessoa que ele achava que era da idade dele, que não sei o quê. E a gente falou disso um tempo atrás, logo que ele chegou. E aí, agora, um maior tempão depois, ele chegou um dia, pediu uma outra sessão comigo, e ele totalmente constrangido, porque ele só se deu conta que aquilo tinha sido um abuso agora. Apesar dele ter ouvido de Isso mim... é muito comum. Ele começou a estudar a sexualidade, e aí ele começou com questões de crime, o que tá no Código Penal e tal. Aí ele me mandava, Camila, isso aqui tá onde? Aí eu falei, Quando você fala em abuso, a ECA. pessoa imagina que ela tem que ter sofrido uma agressão, Sim. uma relação completa, tem que ter saído machucado. Isso. Aquele constrangimento que a pessoa pode ter sentido ali, num toque esquisito, Sim. ou numa forçaçãozinha de barra numa relação, ela não considera um abuso. Mas aí ele tava transtornado, porque ele já tinha ouvido falar isso. E quando ele começou a estudar como é que é o crime, como é que acontece, ele estudou o ECA. Mas ele estudou por quê? Porque ele era advogado? Não, ele começou a estudar sexualidade também. Ah, tá. Ele começou a estudar sexualidade. E aí ele me pedia várias coisas, me pedia pra... E aí ele, lá assistindo uma aula, não sei aonde, ele se deu conta. Eu acho que aquilo fez sentido pra ele. Porque ele achava isso, porque ele gostou, porque ele disse, porque o cara era legal. Sim. Aí eu falei assim, mas os abusadores são legais. Que nem o filme, Bebê Rena. É. Né? Eu falei, mas os abusadores são pessoas legais, normalmente eles são pessoas da sua família, eles são pais de família. E aí você vai falando isso pra pessoa, e aí ele começou a ficar, e eu posso denunciar, e eu não posso denunciar. Porque e ele começou a pensar nisso, né, de todos os meninos que ficaram à mercê desse cara. Pessoa. E como que... E por que foi bom? Porque ele consentiu, porque ele abriu a porta. Ele demorou 15 anos, que ele agora tem um homem de 30 e tantos anos, pra se dar conta que ele tinha sido abusado. E como que isso mexeu com ele, mesmo eu já tendo dito isso pra ele, mas não fez sentido pra ele um tempo depois. Às vezes, quando eu tô atendendo, tem um momento lá da anamnese que eu pergunto pra pessoa, né? Você já teve algum movimento em relação ao seu corpo ou alguma relação sem o seu consentimento? Primeiro que a pessoa fica meio impactada, assim. Acho estranha a pergunta. E às vezes, rapidamente, ela responde que não. Às vezes, lá no final da consulta, quando eu já estou examinando, que ela senta de novo, ela fala, eu estava ali no banheiro pensando, agora você estava falando isso. Eu acho que na primeira relação eu não queria, acho que forçou. Porque a pessoa não... aí que ela vai... Então, só de você tocar no assunto, muitas vezes a pessoa... É isso que aconteceu com ele. Ele foi se conectando com isso. Ele começou a estudar, começou a entender. E aí ele falou assim, que teve um momento que esse cara me seguiu no Instagram e eu bloqueei ele. Naquele dia eu tive vontade de desbloquear. E aí, quando eu desbloqueei pra ver como é que era, a primeira foto que aparecia pra mim era ele com um sobrinho. E ele falou, meu estômago embrulhou. E aí ele bloqueou de novo, e aí a gente começou a falar sobre isso, né? Tipo assim, você não precisa, aí, o que ele vai fazer com isso? Enfim, aí a gente seguiu. O processo da educação sexual, de tudo isso que a gente está falando, não é uma coisa pontual, isso é um processo contínuo. Sim. Né? Que você vai, conforme a idade vai avançando, conforme as coisas vão acontecendo, mas para isso, para que esse adolescente aí te conte que ele está falando com alguém... Isso. Você precisa ser rede de apoio dele, tem um canal. Então, exatamente. Ela não soube o que responder, mas ela não mandou ele ficar quieto. Ela falou, eu tô pensando. Ela criou ali uma conexão e falou, vamos conversar isso depois. Eu já disse isso pra minha filha também, né, que tá maior, às vezes, agora não mais, mas teve uma fase que fazia umas perguntas, eu falava, meu Deus, e agora? Né? E aí eu falava, continuava ali o assunto, enquanto ia pensando ali, e você vai, né? Porque a gente também, às vezes, fica com medo de exagerar. No que Exatamente, aí isso é importante. O simples, às vezes, já é o suficiente. É o suficiente. A gente que acha, não, o cara tem um pênis, vai entrar na vagina, vai soltar ali um líquido, aí vai ser... Não é isso, não é isso. Não precisa, às vezes, ser assim, pode ser por etapas, né? Agora eu tô lembrando que a minha filha, eu não gosto de dar muito exemplo dela, porque tá grande, ela me recrimina. Isso eu posso falar. Ela era pequena, aí ela estava estudando com ela do nada, aí daqui a pouco ela olha pra mim e fala, mamãe,
como é que ela falou? Você nunca me disse que para ter relação sexual tinha que tirar a roupa. Aí eu, hã? Aí ela, você não me disse que o pênis entrava na vagina? E aí ela foi soltando uma série de... E eu assim, meu Deus, mas da onde veio isso? Ah, minha amiga da van me contou. Aí eu comecei a explicar, né? Eu falei, bom, então vamos explicar melhor. Aí eu comecei a explicar ali de uma forma que ela entendesse. Filha, aí eu falei, isso é um carinho de adultos e tal, não sei o quê. Aí quando eu acabei de explicar, ela olhou pra mim e falou assim, mamãe, eu não estou acreditando. Falei, o que ela? Você fez o meu irmão depois de mim, você podia ter me mostrado. Não, isso é uma coisa da intimidade do casal. Né? É isso que ela vem ter que eu vou te mostrar agora. Você podia ter me dito. Você não tá passando por isso. Então vamos falar disso, né? E queria que a gente, você que é médica de adolescente, vamos falar um pouco também das mudanças corporais da adolescência, que às vezes os pais não sabem, né? Outro dia eu estava ouvindo... acho que é um médico falar disso, que o menino tava com 11, 12 anos, aí tem aquela coisa que cresce mais o saco escrotal, que cresce primeiro, começa do saco, e aí parece que o pênis é menor e tal, enfim, e aí às vezes a família não sabe o que é aquilo, né, e o menino fica achando que o do colega já tá maior do que o dele, que tem um problema e tal, então são coisas que, essas mudanças hormonais, né, coisas que a gente também pode aprender e pode ajudar para acalmar os meninos de uma maneira geral. E aí, assim, que você que atende adolescente, atende meninas, né? O que aparece de dúvidas, né? Dessa coisa das mudanças hormonais? Primeiro que essa coisa do menino, não atendo muito menino. Eu até já atendi, alguns poucos, mas às vezes já atendi, assim, famílias que me pediram para orientar. Sim. Que a coisa estava confusa, né? Mas em relação à menina, até assim, as pessoas perguntam assim, quando é que é para levar no ginecologista? Quando é que eu preciso falar? Aí, assim, mais uma vez, né? Parece que a educação sexual vai começar naquele dia da consulta. Né? Já era para estar começado. Mas quando começa a aparecer ali, a mama começa a crescer um pouquinho, que é a telarca, ali é o primeiro sinal de puberdade que a menina tem. Né? Então, se orienta que nesse momento já seria uma oportunidade para ela ser levada no ginecologista, para ela entender aquele processo e tal. Mas normalmente a família acaba levando quando ela menstrua, exatamente, ou quando ela já está com alguma queixa, e aí já tem uma preocupação, porque está menstruando, e aí tá grande, e aí se namorar, e enfim, vem todo um... E as meninas, na verdade, nessa idade, 12 anos que é a média que menstrua, que a mãe às vezes leva, e no começo você percebe que a mãe está ali hesitante, insegura, também não me conhece, não sabe, tem medo do que eu vou dizer, até porque geralmente quem indicou fala, leva lá, que ela vai falar. Mas a menina de 12 anos, algumas têm dúvidas em relação à relação sexual, sim, né, já ouviram muita coisa, mas a maioria das vezes ela está preocupada com isso, por que uma mama dela está maior que a outra, que ela está andando escondido, por que a mama dela cresceu? É muito comum você ver a menina usando uma postura assim, dobrada, porque aquela mama cresceu, tá parecendo muito, e ela tá com vergonha. Né? Então, às vezes, o que tá te incomodando? Ai, minha mama. Então, vamos, é o quê? Não precisa esconder, mas, porque o bico fica parecendo. Às vezes a família não entende. Eu me lembro que a minha filha... A caderneta do adolescente do posto de saúde é ótima, que mostra tudo. Não é? Ótimo. Então, se você tá ouvindo a gente aqui, tem um filho adolescente, pega a caderneta tem o de menino, de menina, né, das transformações, e tira um monte de dúvidas. Tânia, que eu até tenho um consultório, eu mostro pra ela. É muito legal. Ela fala, isso aqui é o processo de desenvolvimento e tal, não sei o quê. E aí, às vezes, ela tá incomodada, não é porque a mão tá... Mas é porque o bico tá aparecendo, ela precisa botar um sutiã, antes a família ainda... mas outro dia a mãe falou, ela quer usar sutiã, mas o peitinho dela é tão pequeno. Ali eu já queria morrer, né? Não, mas o peitinho era... Mas já tinha um bicozinho aparecendo, e quando ela botava a blusa, aquilo tava incomodando. Eu falei, olha só, se não é um sutiã, vamos botar um top. Aí ela falou, minha mãe não quer comprar um sutiã. Eu falei, você tem top? Já tem? Então bota um top. Sim. E vamos negociar. Aí eu tive que explicar pra mãe que não era uma questão do tamanho, que ela tinha esse direito. Sim. Né? Que por isso que ela tava... Então, às vezes, tava apontando na roupa. Eu vou pegar na prótese, ensinar o que é a vulva. Que a vulva não é vagina. Como se faz a higiene, é importante. Como se faz a higiene. Né? As pessoas chamam vulva, que é a parte externa, de vagina, por quê? A gente vive de uma sociedade patriarcal. Então se fala muito no prazer sexual do homem que vem da vagina. E ela tem que saber que aquela parte de fora é a vulva. Sim. Até porque se ela me disser que ela tá coçando do lado de fora, eu vou achar que lá dentro não sei se é vagina, se é vulva. Então é importante que ela saiba nomear. Né? Então aquilo vai. E aí depois olhar no espelhinho, ver nela. Isso tudo
e dizer a ela que ela tem que se olhar no espelho com mais compaixão, com mais tolerância, não só procurar defeito. Ali você vai ensinando ela E a nem se melhorar a comparar o autoestima outro. dela. Eu vejo muitas meninas, às vezes, Então, porque aquela garota que ainda é baixinha. Eu não era baixinha, né? Eu era girafa, né? Eu era muito girafa. Eu era a mais alta da turma, a mais magricela. Então, minha autoestima... E a negra, né? Então, assim, minha autoestima era muito abalada. E eu não tinha voz, não tinha uma família para me orientar nessa parte. Mas hoje eu vejo como isso era importante, né? Tipo, aquela garota que é baixinha, gordinha, tá se sentindo inferiorizada de alguma maneira, por que não orientar essa pessoa, né? Com as várias mudanças que ainda podem ocorrer e vão ocorrer, né? E na nossa época, a gente ainda se comparava à amiguinha. Agora as que pessoas... também não tava muito melhor que a gente, não. A gente achava. Agora é Instagram com filtro. Gente, tá muito difícil ser adolescente. Tá muito sofrido ser adolescente. Você sabe o que eu acho interessante, Rebeca? Quando você tem 2 irmãos ou 2 irmãs e como eles se comparam. Eu vejo isso em meninos. Outro dia uma pessoa me procurou para falar que o filho dela estava passando por essa questão. Eram 2 meninos, né? E um tinha um pênis bem avantajado e o outro... E a diferença entre eles era 2 anos. Mas tem uma diferença. Tem uma diferença, né? Se um tem Isso não determina 11, nada. o outro já tem 13, já fez um tirão. É pra ser diferente. Isso não vai determinar o final dessa história, né? E ela estava muito preocupada porque quando o menor viu o irmão trocando de roupa, ficou preocupado. Aí já não queria mais. Por que ele tá preocupado? Porque ele já ouviu Exatamente. cantar que quem tem o pinto Exatamente. grande. Sim. Exatamente. Isso. E aí, às vezes, como nasce, o saquinho aumenta primeiro do que o pênis, né? Ele fica esquisito. E aí, a coisa de da gente tentar desde pequeno ensinar a normalizar os corpos como eles são. Porque a gente está falando aqui de um pênis maior, um pênis menor, mas tem situações muito mais complexas, gente. Tem as crianças com deficiência, tem as crianças então essas não têm direito à sexualidade. Eu falando assim, de ter vaidade, ter autoestima, tem. Mas a gente tem que normalizar esses corpos, para que o gordinho não ache que ele é estranho, porque está se comparando. A nossa sociedade que criou que corpo desejável, bonito é o magro, o alto, né? O abotajado. Onde está combinada, né? E que as pessoas erotizam, né? E aí, gente, a gente tá falando aqui, né, para pais, mães, avós, sei lá, quem tá ouvindo a gente, de educação sexual desde criança e adolescência, mas como que isso impacta na sexualidade do adulto, né? E aí a gente atende as mulheres adultas, e aí a gente atende pessoas que não tiveram nenhuma educação sexual, e como que isso impacta os casamentos, os relacionamentos, a autoestima, o prazer. E Camila, a gente pressupõe, a gente que eu tô dizendo no universo, as pessoas, a sociedade. as pessoas nascem sabendo sexo, exatamente. que é o tipo autodidata. Sim. Aí fala, tem que aprender aonde? Com quem? Sim. Se ninguém fala disso. Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem que falar sobre isso, né? Hoje em dia, mas ler aonde? Assim, a gente tem que ser responsável nessa orientação. Exatamente. Né? Então, E não achar que a pessoa sabe tudo, porque eu falo, sabe, eu atendo um público evangélico, e a questão da religião, da religiosidade para muitas pessoas, né, que tem a questão, se guardou para o casamento, tal, e não podia falar, em algumas casas, não todas, né, não se podia falar de sexo, e aí no dia seguinte a pessoa casa, e aí ela tem que saber tudo. E eu falo que o meu recorde foi 13 dias, uma mulher de 33 anos, que esperou para fazer sexo no casamento, doutora, executiva, e ela chegou para mim com 13 dias de casamento, porque tinha alguma coisa errada com ela. Porque ela achava que tinha que estar funcionando. É isso. Achava que tinha que estar funcionando de um jeito e não está. Isso que mais chega no consultório, porque a pessoa viu no filme, ou viu não sei aonde, ou alguém disse pra ela que o sexo começava a dancinha que se diz. Começava assim, depois acontecia isso, depois acontecia aquilo, e com ela não estava acontecendo. E aí ela achou que ela tinha um problema. E aí eu vou te dizer, tipo assim, uma pessoa que é formada, que tem doutorado, você vai achar que ela... E a questão dela era de... E que ela tinha 33 anos. E ela tinha 33 anos. Falta de educação sexual, de saber como é que o corpo dela funciona, que o desejo dela é diferente, que ela erotiza de uma forma diferente. Como é que ela aprendeu a erotizar? Como é que a gente aprendeu a erotizar um pedaço de tecido preto, a calcinha preta? Você aprendeu isso. Né? Então, você aprendeu a erotizar alguma coisa. Então, isso tem desde da sua infância que você foi aprendendo na sociedade, na escola, em casa, na internet. Agora, imagina você começar a pegar esse conhecimento, porque assim, existe muita informação e pouca educação. Pouca educação, exatamente. Então fica esse monte de informação circulando aí. Agora a pessoa que não sabe nem onde é que o pênis vai entrar. Exatamente. Sabe nem onde é que é o introito vaginal dela.
Como é que essa pessoa vai conseguir discernir essas informações que ela tá pegando, Todas. desde a calcinha preta até... Não, Consegue. é o básico, precisa. E essa coisa que a gente estava falando da educação, da sexualidade positiva que não foi ensinada, então era tudo proibido, não pode, não fala, não sei o que, não sei o que lá. E quando ela chega lá, aquilo é violento. As pessoas que eu atendo me relatam isso como uma violência para ela. Assim, eu tenho que fazer um negócio, mas tá ruim, tá incômodo. Quantas pessoas têm dificuldade de ter prazer, ter orgasmo, porque isso é uma coisa que fica no nosso subconsciente, né? Aquele olhar que a tua mãe te deu naquele dia que você disse que ia sair com aquela pessoa. Gente, aquilo fica igual um voodoo, uma parada. Mas é verdade, mas é Aquilo verdade. fica, a pessoa não se dá conta, a gente vai trabalhando. Eu pergunto, mas como é que você aprendeu sobre educação sexual? Sim. Não, como é que era na sua casa? Aí ela mesmo vai falando, ela vai se dando conta. Não, mas minha mãe nunca falou que eu não podia. Ela falou que podia? Não. Falou que era Falou bom. que era normal? Falou que tudo Eu bem, me isso pode lembro que a ser? minha mãe falava pra mim quando alguém me ligava, assim, que ela via que um garoto tava ligando. Não sai hoje não. Muito fácil. Eu falava, gente, mas vai sair quando, gente? Vai me chamar muito mais pra sair. Tem que falar nervosa. não, tem que falar não E aí primeiro. você fica naquilo ali. E aí você aprende esse jogo ali, como se aquilo fosse uma negociação que vai muito além da sua sensação de prazer. Você não tá validando o prazer que aquela... E aí essa mulher que chega no consultório com dificuldade de orgasmo, sem conseguir dizer a parceria o que ela quer, o que ela não Até quer. porque ela não sabe nem como é que funciona o corpo Não dela. sabe, não pode nem tocar, ninguém nunca tocou. Sim. E esse toque começa onde? Quando você começa a trocar a fralda dessa criança. Exatamente. Essa menina, essa moça, né, ela virou pra mim e falou assim: a minha mãe sempre falava, era assim, tem que fazer a obrigação pro seu pai. É isso. Vou fazer, o que ela ouvia já prestes a casar, que era obrigação, que era ruim, que era Então, dolorido. É isso. Como é frequente a gente ouvir quando a pessoa fala, que é uma que a gente já falou aqui tantas vezes, que é a maior queixa do consultório, eu tô sem desejo, sem libido. Mas você tem tido relação? Tenho, né? Sou casada, né? Tenho que dar uma, né? Assim. Por quê, né? Desde quando? Eu acho interessante, eu Isso tava reforça, conversando quanto mais você faz um negócio ruim, mais aquilo vai ser ruim. vai tomando ranço, né? Eu atendia muito em pessoas em ambulatório geral e depois eu fui para um ambulatório de infertilidade. Eu já atendi mulheres adultas que, sei lá, estavam em várias investigações, porque estava ali há 2 anos sem conseguir engravidar, não entendiam o que era, nunca ninguém tinha examinado, era um tal de exame de sangue, exame daquilo. E aí um dia ela foi ser examinada e a mulher nunca tinha tido uma relação penetrativa. Ela achava E que ela o não sexo... sabia. E ela, não só ela não sabia, como a parceria Ele dela também também não não sabia, né? Porque assim, a gente também tem uma tendência meio a culpabilizar a mulher, mas ela não sabia, mas e o outro ali também não sabia, né? Então o cara ficava deitado, todo mundo nu, e ela ficava em cima só se esfregando. E era assim que eles achavam que estavam fazendo sexo. Aprenderam assim, acharam que era assim, foram Inferiram levando, que era isso. exatamente, levando adiante. E aí eu acho tão importante essa história, porque ela estava 2 anos tentando engravidar, já tinha passado por alguns médicos, e ninguém nunca examinou aquela pessoa. Nunca perguntou Como é que eles faziam sexo, em que momento eles faziam sexo, como é que eles faziam sexo, né? A gente exatamente. que é sexual, a gente começa. Como é que é? Eu brinco assim, como é que começa a dança pro casamento? Quem que começa? Mas faz o quê? Aí a pessoa às vezes também pergunta. Essa coisa do espelho no exame físico, Uhum. às vezes mulher de 40 anos, essa pessoa não fala, mas eu noto pelo olhar. Às vezes eu tô examinando, aí eu mostro no espelho, aqui a minha uretral, o xixi. Aí aqui, ó, esse buraquinho, isso é a menstruação. Quando a pessoa tem um relacionamento sexual, fala aqui entra o pênis, aí a pessoa fala assim, ó. Não. Aí Já começa no início para saber o buraquinho do xixi e da menstruação tá são vendo? diferentes. Tem gente que acha que é a mesma coisa, né? exatamente. E assim, né? Eu falo, viu aqui, viu? Uhum. Vi. Aí você fala, besteira, essa idade já sabe. Não sei. Não se sabe, não sabe. sabe. Não Às sei. vezes não sabe. Então, assim, o óbvio precisa ser dito quando a gente faz educação sexual. E aí é isso, como é que faz sexo? Aí eu pergunto assim, mas em que momento vocês definem que vai acontecer a penetração? Ela faz uma cara assim, tipo, como é que é? Você decide em que momento você. O que acontece? Ela, não, mas tem que saber, tem que combinar. Eu falei, de repente tem, né? Você já tá pronta para receber uma penetração? Pode ser que você não esteja pronta, né? Pode ter que esperar um pouquinho, fazer um outro tipo de carícia. A gente vai ensinando isso, Sim. né? E a gente está falando isso tudo aqui, né? Assim, quando a gente começou a falar da criança, do adolescente, dessa mulher que chega na consulta não sabe o momento que é a penetração, e ela.
E, gente, tem tanto mito em torno disso, né? As pessoas têm medo de dar uma educação sexual responsável ou de levar para um profissional complementar, que na verdade o ideal é que fosse um complemento do que ela tem em casa. A gente pode ajudar as famílias a fazer isso, porque as pessoas acham que isso vai estimular aquela criança a ter relação, vai erotizar. Isso é um mito. É um mito. O que a gente tem de verdade é que essa criança que tem uma educação responsável, sexual responsável, ela pesquisas dizem que ela esse adia. momento. As pesquisas dizem que quem tem mais educação Porque sexual... ela não vai começar, ela não vai estar vulnerável com aquilo, ela vai saber Exatamente. sobre consentimento, ela vai entender que se ela não quer, ela não quer. O que ela queria saber, ela perguntou para a mãe, Sim. pro Pro médico, pro professor, médico, pro que fez, sei professor. lá. Então, assim, isso vai dar a ela uma sensação de pertencimento, né, para que ela não chegue nessa idade. E tudo bem. E se chegar, não é vergonha nenhuma, sempre está em tempo de A gente resolve, a gente precisa ensinar, né? Eu falo que às vezes uma sessão de... duas sessões a gente resolve, né? De educação sexual, mostra uma A prótese. história mais impactante que eu tive nos últimos tempos foi, vou contar bem rapidinho, uma paciente lá no hospital público que eu atendo. Ela foi encaminhada para mim pela esteroscopia, que é um exame que olha dentro do útero. Ela era virgem, 45 anos. E aí, porque fizeram uma esteroscopia nela, que ela não permitia que passasse o espéculo, o bico de pato, porque ela era virgem, e ela dizia que saía uma coisa da vagina dela. E aí fizeram uma esteroscopia, e a médica da esteroscopia me mandou um vídeo de uma imagem lá de dentro da vagina, de uma coisa assim, parecia um pólipo, que é um prolongamento ali. E ela falou assim, ela tá com um pólipo vindo de dentro do útero e tal, mas a gente não consegue ver, mandou pra mim. Eu falei, gente, se você não consegue ver com a esteroscopia, como é que eu vou ver se eu não posso passar o espéculo? Mas enfim, ela foi parar no meu ambulatório, que é de colposcopia, e eu falei, olha... Ela falou, não, mas quando eu fico em pé, sai. Mandei ela ficar em pé, mandei ela fazer força, não saiu nada. Eu falei, olha, se você não permitir que eu examine, aí eu falei do conceito de virgindade, de que passar o espéculo no... Tem mulher que não tem virgindade ímã. é o que a gente faz, né? Isso é um valor que a gente aprende também. Também, é outro equivocado, mito, outro né? mito. Mas ela não Tem um permitiu. selo, que tem um selo. Parece que é um lacre. Aí eu também não ia passar por cima da vontade dela. Eu falei, olha, então eu não tenho como resolver. Tá. Aí mandei ela de volta, e aí a médica da esteroscopia me ligou depois, falou, você não resolveu? Eu falei, não, deixa eu examinar. Aí ela voltou no meu ambulatório. Aí conversando com ela, eu falei, olha, você permite, então, porque eu tenho medo de sentir dor. Eu falei, medo de sentir dor? Porque se for isso, a gente pode levar para o centro cirúrgico, sedar, eu faço sedada, que a gente tem que tirar isso daí, porque na imagem a gente via que era Tinha alguma coisa ali. Ela tá bom. Aí eu comecei a pedir o pré-operatório e ela foi falando assim, aí já me conhecia, foi falando. Daqui a pouco ela falou assim, doutora, porque eu nunca me relacionei com ninguém, porque eu sempre tive vergonha disso. Eu falei, mas vergonha disso como? Você tem isso há muito tempo? Ela, eu tenho isso desde a adolescência, eu notei isso saindo. E eu agora tô gostando de uma pessoa e eu tô por isso que eu vim procurar o serviço para tirar isso. Mas eu não tenho medo. Aí eu falei, mas como assim desde a adolescência? Aí ela falou assim, eu notei essa coisa saindo da minha vagina, aí eu perguntei para uma amiga minha. Essa pergunta para mim, sabe, metade que E aí ela falou, na época passava aquela novela que tinha o Cramunhão, que tinha a Buba, era hermafrodita. Tava começando esse conceito de hermafrodita ser divulgado na mídia. Ela foi contar pra amiga que ela tinha uma coisa que saía dela. Qual foi a dedução da amiga? Você é igual a Buba, amiga. Você é hermafrodita, é um pênis. Nunca mais ela teve coragem de tirar roupa pra ninguém. Essa mulher não casou, ela não teve contato porque ela achava que ela tinha um pênis. Era o que, Rebeca? Eu tô aqui querendo Camila, saber. eu tava escrevendo. Quando eu entendi isso, eu larguei a caneta, olhei pra ela e falei, você acha que isso é um pênis? Eu não consegui nem disfarçar. Ela falou, não é? Falei, não é. Eu falei, pelo amor de Deus, me deixa te operar, eu te boto pro cirúrgico amanhã. Não é? Aí eu expliquei, fiz um desenho, então, acabou que a gente operou, tirou, era um pólipo enorme que vinha, na verdade, de cima do colo, não era nem de dentro. Nossa, podia depois virar uma coisa pior. Olha, né? depois ela foi na consulta de batom, arrumada, né? Disse que estava saindo com aquela pessoa. Olha o quão a falta de conhecimento do corpo e de falta de vínculo com alguém para perguntar. O quanto isso impactou a vida. O quanto as pessoas acham que é mentira, mas não é. Isso aconteceu agora, em 2024. Mas o nosso consultório tá cheio disso, Rebeca. Ela na parafuseta da hora. E com pessoas com estudo. Essas pessoas que chegam pra gente são estudo, é vergonha. E porque também acha que a coisa tem que ser de um jeito X, né? E aí tem, eu digo, os casais evangélicos, eu digo que o mito sexual número 1 do casal evangélico que casou virgem é porque eu fiz tudo certo e eu fiz tudo certo é porque eu me guardei pro casamento, Deus vai me brindar com sexo perfeito com fogos da Disney. E o que eu mais recebo são casais frustrados, porque qual a possibilidade de duas pessoas que não têm educação
educação sexual, né? Aquilo, pode até que dê lá o match, né? Que o pessoal diz que é a química, mas na verdade é só um ajustamento sexual que pode funcionar para aquele casal, pode dar certo. Mas alguns casais vão ter que ter esse ajustamento até ao longo da vida. A gente agora, né, tá na menopausa, tem que ter um ajustamento. Exatamente. O velho tem que ter um ajustamento, decidir que você não quer ter relação antes do casamento. Sim, eu também mas acho isso não impede que você tenha conhecimento do que sobre vai o seu acontecer. corpo, sobre o que. E aí você pode decidir o que você vai fazer com aquilo. Mas você negar conhecimento, Sim. porque você como responsável, quer pressupor que isso vai fazer com que aquela pessoa se guarde para um casamento, porque você tem essa expectativa para você, não quer dizer que o seu filho seja essa. Isso é deixar o outro vulnerável. Exatamente. Porque eu posso saber e decidir. É por isso que você informar, a pessoa pode dizer, tá bom, já entendi isso tudo, mas eu não quero, eu quero casar virgem. E essas pessoas que chegam para mim são muito vulneráveis. E não são só mulheres, né? Porque como você é ginecologista, atende mulher. Eu, como atendo homens, então também os homens que se guardaram, que não tiveram educação sexual e que não acessaram pornografia de alguma maneira, né? Se guardaram mesmo, eles não sabem o que fazer. Não sabem, são cobrados que eles sejam perfeitos, né? Tem isso, o sofrimento da mulher, que não podia e agora precisa saber tudo, e o sofrimento do homem, que ele deveria saber uma coisa que ninguém nunca ensinou para ele. Há uns meses atrás, eu ouvi uma fala de uma adolescente, aquilo me impactou tanto que ela falou assim, eu ainda não tive relação. E eu converso com as minhas amigas, e aí eu ainda sou virgem e tal, mas eu tenho medo, porque agora eu já me acho mais velha, e eu tenho medo de falar para a pessoa que eu sou virgem, aí ela não vai querer ter relação comigo, mas eu até já quero ter, que eu sou, ela nem é mais adolescente, ela já é adulta jovem. Mas aí ela comentou que as amigas contaram para ela, duas amigas em especial contaram para ela que nas primeiras relações que tiveram com o namorado, elas até acharam que o garoto podia ter sido mais cuidadoso com ela, que na primeira vez ele não conseguiu ter ereção, broxou, e aí depois ele foi muito invasivo. Aí eu fiquei pensando na confusão na cabeça desse garoto. Do menino. Porque a gente está falando aqui, a gente fala muito da educação da mulher, né? Mas o homem, ele recebe menos informação ainda. E é mais cobrado. Menos educação, né? Ele recebe muita informação. E é cobrado de dar conta. Mas como ele é validado, que ele veja pornografia, que o tio brinque lá com o pinto dele, ele aprende aquilo dessa forma irresponsável, e ele também acha que vai chegar na hora, mas ele tá com medo. Sim. Então ele não sabe nem direito onde é que ele tem que entrar ali às vezes. Mas ele tem que fazer antes, né? E ele tá ansioso também, ele tem medo de perder a ereção, então ele vai rápido, ele muitas vezes não consegue ser mais esse cuidado. Porque ele tá preocupado com ele e que ele também não sabe o que tem que fazer. E achando que ela vai também criticar ele se ele não tiver uma... Porque ele sabe que culturalmente espera-se dele que ele tenha uma performance. E assim, por exemplo, hoje em dia o conceito de desejo responsivo tem mudado, não é? Porque sempre a gente, né, teve a história da Basson, que criou o desejo responsivo para a mulher e tal. E hoje em dia a gente já vê que as pesquisas também falam de desejo responsivo para homem, né? Porque assim, eles entendem que eles têm que entrar numa relação sexual com uma ereção. E aí eu recebo muitas pessoas que tem um desejo mais responsivo, então ele precisa de um conforto emocional, ele precisa estar envolvido, ele precisa de um carinho, e tá tudo bem, só que esse cara, e às vezes é a moça que acha que tem alguma coisa errada com ela, porque o cara não teve uma ereção pra começar, né? Até mesmo quando o cara não consegue manter uma ereção, acontece, você tá ansioso, você está estressado, você não mantém, mas aí o problema tá em você, né? Como a gente leva isso, tenho uma paciente que ela tá namorando um cara, e ele perdeu um amigo, tava de luto, e aí o sexo diminuiu. E aí ela começou, tem alguma coisa errada comigo, tem alguma coisa errada no relacionamento. Eu falei, você percebe, fulana, morreu. Ele está de luto. Amigo, tem tratamento de choque. Fulana, ele se vê uma coisa parecida. Ele disse pra mim, o homem tá ferrado, faliu a empresa. Como é que vai estar pensando nisso, né? E assim, ele tá de luto. Então, por quê? Porque o homem triste ou feliz, ele precisa então causa sofrimento pros homens também. Precisa ter ereção. Né? Então, assim, outro que eu recebi também, de que ele bloqueou tanto o desejo pela mulher, que eles demoraram 8 anos para se casar, e ele foi... Aí, no final, nem uma bitoca tinha mais. Que ele não aprendeu a erotizar a mulher dele. Na verdade, ele colocou ela numa outra caixinha. E isso gerou muita frustração dela. Ele não conseguia desejar aquela mulher. Ele achou que, quando chegou pra mim, ele achou que ele era gay. E a gente teve que ensinar pra ele que não, que era diferente, que o desejo dele era mais responsivo, que tinha que... Sabe? Todo um processo de educação que não é... Aqui a gente fala muito pra mulher, mas eu atendo muitos homens.
né, no consultório para sexualidade, Isso né? é uma confusão. Tinha uma menina também de 15 anos, começou a ter relação e ela tem dor na penetração. Uhum. Mas acho que é uma dor também muito ligada. Quando ela fala, ligada assim, o Olha menino você. também não estimula bem, começa a beijar e já vai para penetração. Ela, obviamente, está nervosa. E aí, agora, o discurso dela é que ela tem um problema com isso. Ela falou: eu acho que eu não sei fazer sexo. Eu falei: não, realmente, não sabe, a gente Sabe. tá aprendendo. E não é. Mas ela acha já que ela tem Tem um problema. Porque tem que. Eu já A tive questão uma da paciente performance, assim, né? que ela ficou tanto tempo assim, sentindo um desconforto, não sentia prazer, não sentia isso, aquilo, que ela falou assim, eu decidi que agora eu vou ser lésbica. Não é com homem que eu vou, provavelmente, eu queira me relacionar, e não tinha nada a ver. Era, na verdade, o estímulo estava totalmente incorreto ali, né? Como a gente insere umas ideias na nossa cabeça e vai levando adiante, E não tem com quem conversar, não tem como exatamente. naturalizar, não tem Isso como. porque a gente vai botando em caixinhas, a gente vai rotulando, a gente vai, né? E é isso que a gente tem que, desde pequenininho, desmistificar. O checklist, pra mim chega um monte de gente com checklist, que acha que o sexo tem que ser, começa assim, depois vai pra assim, depois vai pra assado. E aí quando não começa a acontecer do jeito que a pessoa imaginou que ia acontecer, que ela ia estar sentindo sei lá o quê, aí ela acha que tem um problema. E na verdade é só às vezes uma posição que não está adequada, uma estimulação que não é adequada. E tudo isso passa pela falta de educação sexual, que a gente começou a falar da infância e chegamos aqui até a vida adulta. Por isso, olha, deixa eu falar para vocês, né, que todo mundo deve estar pensando, eu levei meu filho para comer uma pizza no dia seguinte. Ah, tá. Eu levei, me sentindo culpada, mal, entendeu? Aí eu levei ele para comer uma pizza e falei, sabe aquilo que você me perguntou? Aí eu dei uma explicação básica, né? Eu me permiti dar a explicação básica, né? Ele falou, era só isso? Só isso? Era só isso, era só né? isso. Era só isso. E aí a gente fica toda tensa, Pois né? é. Então, se você tá vendo a gente, ouviu até aqui e acha que essa informação é importante, pode ajudar algumas pessoas, compartilha esse vídeo, né? Manda aqui esse vídeo para outras pessoas, para que as pessoas possam ter educação sexual, possam entender o quanto é importante, que educação sexual de criança e adolescente não é ensinar sexo necessariamente. Adolescente até pode ser, mas de criança não é ensinar sexo necessariamente, que a gente pode dar educação sexual sem falar de sexo. Não ter medo de conversar com o seu filho, com a sua filha, com o seu sobrinho, aquela criança que te busca. Porque é isso, você não precisa ter todas as informações e você não vai estar estimulando nada, né? A gente não pode ter medo. Sim. A gente tem que orientar para que aquela pessoa tenha uma autoestima boa, que ela consiga buscar informações adequadas, que ela se entenda como pessoa, quais são os desejos dela, né? Esse é o nosso papel. E as pessoas, elas têm que tomar cuidado, porque por mais que elas não queiram falar sobre sexo ou sobre educação sexual, tá tudo aí na internet, né? No vídeo que a pessoa pode estar assistindo, de repente, no Roblox, na Barbie, tá inserido e tá, às vezes, inserido da forma errada. Então, é muito melhor que você seja a pessoa que vai dar essa informação para sua família. Isso, e porque você sendo pai, mãe, avó, sobrinha, tia, se você puder dar essa informação, você vai estar passando os seus valores familiares, e você vai estar dentro da rede de segurança dessa criança, desse adolescente. Porque quando você se cala, você deixa o seu filho à disposição do Google, do coleguinha, e isso pode causar muitos impactos, né, na sexualidade da criança e do adulto volta, no né, futuro. a questão de que a gente quer que as pessoas tenham uma vida prazerosa, sim, sexualmente, mas que as pessoas tenham um sexo seguro, que vai muito além de camisinha, que também tem que ser falada, proteção, vacina, exames, tudo isso. Mas você falar do consentimento, da saúde emocional daquela relação, sobre gravidez indesejada, da gravidez indesejada, de você saber que você tem que ser respeitada, entender quando você tá ultrapassando o seu limite, que uma coisa que você não consente hoje pode ser que você consinta amanhã, mas isso tem que ser respeitado. Isso é um sexo seguro. Não é só evitar gravidez, não é só usar camisinha. Isso faz parte de todo um contexto que vai fazer parte de você como pessoa. Exatamente. Né? Então, esse foi, né, mais um episódio. Vocês têm mais alguma coisa a dizer? Não, acho que é isso aí. Esse foi mais um episódio do Prazer Tem 40 Mais. Curte nosso canal, compartilhe esse conteúdo. A gente espera você no próximo episódio.